assentar. Boa noite, amados do Senhor. Demos o louvor a Deus agora, a adoração que sai do coração. O louvor nós damos ao nosso Deus e a palavra vem de Deus para nós. Amém? Vamos abrir aqui em Lucas 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Amém. Agradecer às meninas, às mulheres que estiveram ontem aqui conosco, né, sendo homenageada, uma confraternização que a gente teve. Obrigada pelos pratos gostosos, obrigada pela presença das crianças, pela homenagem, pela equipe que esteve conosco aqui trabalhando, deixando esse lugar muito, muito lindo. Se vocês forem ali no Facebook, ali da gente, é meu, das meninas, da igreja, vocês vão ver a foto, estava muito linda. Então, hoje vai ser apenas uma oração pelas mães, porque a nossa homenagem foi ontem. Amém? E diz assim, então, no versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, fala o seguinte: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? É de mãe que a gente vai falar. Tem uma crônica muito linda do Max Lucado, que eu ganhei de presente, esse livro, e eu estou lendo, devorando ele assim. E aí eu escrevi alguma coisa aqui que ele fala, né, muito tremendo. Ele diz assim, mais ou menos, tá? Não obstante, se alguém passasse, por acaso, na periferia de Belém da Galileia, na parte da manhã, e olhasse para o lado, assim, pertinho do mato, encontraria uma manjedoura, uma estrebaria, para melhor falar, uma estrebaria meio fedorenta, cheia de odores, como tanta estrebaria que a gente encontra por aí. E essa estrebaria, e se você se olhasse para ela, você se depararia e contemplaria uma cena muito peculiar, tipo, uma mulher, uma estrebaria com muito fedor, um chão duro, feno, escassez de feno, muitas aranhas nos cantos da estrebaria, como muitas têm, né? Um chão úmido, e de repente, de vez em quando, passava um ratinho correndo por aquele chão. E aí, sentado ao lado da jovem mãe, estava o pai cansado. Aí você olha lá e encontra Maria e José, bem cansado. E ele não conseguia se lembrar da última vez que ele se sentou. Por quê? Porque tinha passado por muitas provas, tipo perseguições, andando a cavalo, andando até chegar àquela estrebaria, porque não tinha aonde ela ganhar aquele bebê, aonde eles teriam um lugar para eles habitar. E aí agora que tinha passado toda a agitação devido à viagem, e que Maria e o bebê estavam acomodados na manjedoura, José se apoia contra umas das tábuas da estrebaria. E de repente ele fecha os seus olhos e ele dorme. Fecha os olhos e dorme. Mas Maria não. Maria está de olhos bem abertos. Ela examina o rosto do seu filho, o rosto do seu bebê, o rosto do seu Senhor, o rosto da sua majestade. E nesse momento da história, o ser humano que melhor entende quem é Jesus é uma jovem em uma estrebaria mal cheirosa. E ela não consegue tirar os olhos do menino. Maria sabe que está segurando Jesus, o nosso Deus. Imagina o dilema dela nesse exato momento. E nesse momento ela lembra de uma palavra do anjo que está lá em Lucas 1:33. E o seu reinado não terá fim. Ela lembra daquilo ali, rapidamente. E o seu reinado não terá fim. Ele parece
ela olha para ele e ela diz: ele parece com tudo, menos com o rei. Seu rostinho é enrugado, vermelho, como toda criança. Seu bem-estar depende totalmente de Maria, a majestade de Deus ao meio do mundano. Olha só a controvérsia, a majestade no meio do mundano. Maria toca o rosto do menino Deus e diz assim: como é longa a minha jornada. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Você faria o quê se fosse Jesus? Né? Ele trocou um castelo lá no céu, né? Um lugar maravilhoso, por uma estrebaria. Ele trocou a adoração dos anjos, dia e de noite, pela companhia de malfeitores, de assassinos, de pessoas que não amavam ele. Ele poderia segurar o universo na palma da sua mão, mas renunciou a isso para flutuar no ventre de uma virgem. Ele deixou de segurar estrelas para segurar o dedo de Maria. As mãos que sustentavam o universo recebeu os pregos de um soldado, por um soldado. Por quê? Porque isso é que é amor. É isso que o amor faz. O amor põe o ser amado acima de si mesmo. O amor aguenta a parada até o fim. E eu quero falar desse amor um pouquinho hoje. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele veio a uma manjedoura, a um lugar que você menos escolheria para o seu filho nascer. Simples, cheio de escassez de conforto. E eu talvez não poderia nem, eu falei com meu esposo, comparar esse amor de Jesus com o amor de mãe, né? Porque amor de mãe é incondicional também. Ela se doa pelo seu filho, como Jesus se doa para nós. Mesmo assim, não tem como comparar. Às vezes nós comparamos o amor de mãe, quando nós falamos ontem da nossa decoração, eu fiz vários tipos de... Na minha casa, eu faço flores, vocês sabem. Que cor nós vamos botar? Vamos botar lilás, vamos botar roxo, vamos botar branco, vamos botar... Aí, de repente, nós lembramos, não, amor de mãe combina com rosa. Amor de mãe combina com vermelho, combina com coração, que a gente enfeitou para as meninas baterem foto. Amor de mãe combina com o sangue de Jesus, por exemplo, né? Com escarlata. Então, quando nós pensamos no amor de mãe, nós pensamos numa rosa, a flor mais linda do jardim. Eu gosto muito de orquídea também, mas até antes da orquídea vem a rosa, e geralmente é vermelha, para comparar com o amor de uma mãe. E uma mãe, quando tem pouca comida, a mãe deixa de comer para dar ao seu filho. Deixa de comprar para si, para dar para ele. Até, não sei se vocês lembram, faz anos também, eu não sei, nesse documentário, um programa, saiu uma reportagem de uma mãe numa periferia, ela tinha 2 filhinhos, o pai foi embora. Geralmente é o pai que vai embora e a mãe fica, várias situações. Claro que tem uma raridade ao contrário. Mas essa cena me chocou, porque ele foi embora, largou ela, ficou numa casinha pequenininha lá, com 2 crianças, um casalzinho, um de 5 aninhos e um de 7, mais ou menos isso. E chamaram, as vizinhas ficaram preocupadas com ela. E chamaram uma repórter lá, uma jornalista, olha, vem cá, vocês vêm, fazem alguma coisa por essa mulher, vocês têm, o mundo tem que ver, o Brasil tem que ver o que está acontecendo, precisa ser divulgado o que está acontecendo. E lá foi a jornalista, ela chorava muito naquele momento. E ela começou a focalizar a casa e focalizou a mãe. A mãe estava numa cama, diz a vizinha, com menos de uns 12 quilos a menos, tinha emagrecido rapidamente, porque toda a comida que ela tinha, ou ela ganhava, ela tirava da boca dela para sustentar os filhos. As crianças comiam e ela ficava sem comer. As crianças comiam, ela pegava um pouquinho só para ela poder ainda ter uma força para cuidar deles. E quando eles chegaram lá, ela estava numa cama,
bem sem vitamina nenhuma, sem força, fraquinha, porque ela tirava daquela comida e dava para as crianças. E aquilo veio à tona, foi divulgado na TV, foi para o Brasil todo. Com certeza eles ajudaram, fizeram alguma coisa por aquela mulher. Então, muitas vezes esse é um amor incondicional. Um amor porque nós fomos feitas para amar. Eu sempre digo, nós amamos, nós já fomos feitas, nós nascemos com aquele amor, amor de mãe, amor por alguém. O homem é o contrário. Jesus diz que o homem, ele diz que ele manda o homem amar. Marido, amai a vossas esposas. Aquilo ali é um imperativo, é uma ordem, amai. Amai a vossa esposa. Mas ele diz para a mulher assim, ele não diz, mulher, amai os vossos maridos. Não, ela já ama naturalmente. Mulher, respeitai os vossos maridos, né? Você vai ver algumas situações que a gente conhece, que vai aconselhar alguém, casal, aqui onde nós vamos ministrar para casais em outros lugares, eu e o Tony, sempre vem aquela situação. Marido, amai a vossas esposas, mulher, respeita o marido. Muitas vezes está acontecendo um divórcio, acontecendo uma situação de separação, a gente olha para a mulher, ela continua a dizer, eu ainda amo ele. Separa, mas ainda continua amando, né? Porque a situação está com que ela não respeita. Não há um respeito da mulher pelo marido. Você vai conversar e diz assim, eu queria que ela me respeitasse, ela não me respeita. Aí você conversa com ela, ela diz assim, eu queria que ele me amasse, ele não me ama. Porque a gente já nasceu amando, nosso filho, amando. Tem esse amor no coração da mulher, né? E Maria aqui diz que quando o bebê nasceu, Maria tinha uma longa jornada pela frente. Jornada de quê? De educar, de ensinar, de amar, respeitar. Jornada para disciplinar, entender, prover, viver, né? E eu sempre digo assim que o melhor evangelho para os nossos filhos não é a Bíblia. Não adianta você mandar uma criança de 10, 12, 11, 9 anos ler a Bíblia, olha lá, ó, o Evangelho, a Bíblia está falando isso, ela não vai entender, ela não vai para a Bíblia ler o que está acontecendo, e ela vai viver o que ela lê ali. Não adianta você fazer isso, porque o maior Evangelho dos nossos filhos é a nossa vida, o nosso testemunho, amém? Se você ler a Bíblia, o seu filho vai ler. Se você é paciente, logânima, tem os frutos do Espírito, seu filho também vai ser. Então, o maior evangelho dentro do lar somos nós, eu e o meu esposo, você e o seu esposo, a sua família. Ele vai vir conforme é você com o seu marido. Então, nós vamos dizer, vai ler a Bíblia, está escrito isso. Não adianta. O maior evangelho dos nossos filhos não é a Bíblia, mas sim o nosso testemunho, a nossa vida. Se vivemos a palavra, eles também vão viver a palavra. Eu tenho isso dentro da minha casa, né? E essa semana eu fui... 2 semanas atrás, estava falando para o meu esposo, quando ele chega eu tenho alguma coisa para falar, porque não sei se vocês têm, eu falei para as meninas ontem, eu ministrei também lá no Centro Evangelístico, também agora de novo na sexta-feira, e também Deus me deu essa palavra, uma palavra para elas, porque era sobre mães também, e eu me deparei nessa semana toda, que estava orando, né, em prol disso tudo, e do nosso propósito com as mulheres edificadas. E eu me lembro assim, eu me fui surpreendida com aquela palavra que diz assim, esforça-te que eu te ajudarei. E ela vinha para mim, esforça-te que eu te ajudarei. Eu não tinha nem lido na Bíblia não, viu? Estava lá botando a roupa no varal, lavando a cozinha, eu estou lá reformando a minha cozinha, aí eu pinto, boto pastilha na parede, aquelas coisas todas que estão acontecendo, e aí eu fico lá, e aí vem a palavra do Senhor, eu fico meditando, vou orando, ele fala aqui, orar sem cessar é quando tu está fazendo alguma coisa na tua casa, e você está orando por alguém, orando pelo teu esposo, pelo teu filho, pelo teu ministério, pela igreja, pelas pessoas necessitadas, você vai dizendo, ai Senhor, vai até aquela pessoa, Deus olha lá nos caminhos onde eles estão, as pessoas que estão viajando nessas BR tão perigosas, Senhor. Vai de encontro com esses vendedores, os caminhoneiros, os que estão viajando com as famílias, coisas dessa forma. E você vai orando. Aí, de repente, aí eu lá naquela situação, né, de vez em quando, eu tomei esse propósito com Deus de estar assim, vigiando nessa área. E aí vinha aquela palavra, esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. Até falando para as meninas lá do CI. Do santuário. Aí eu falei assim, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus começou a dizer, tudo na nossa vida, ela só vem com o esforço da nossa parte. Sim ou não? Né, amados?
É esforça-te. As pessoas não vão fazer por ti. Se é para orar para o teu filho, esforça-te e ora. É para olhar pelo teu esposo, esforça-te e ora. É para disciplinar, te esforça. Você tem que perdoar, esforça para perdoar. Você tem que amar, esforça-te para amar. E ele foi falando dessa forma comigo, aí o Tony chegou. Eu falei, amor, olha, essa palavra está comigo 2 semanas. E fala. De repente é para te falar para alguém, ou quando tu for ministrar, esforça-te. E eu tomei uma posição essa semana, eu com ele. Nós temos que visitar algumas pessoas. E se a Bíblia diz, não tenho vontade de ir. Não tenho. Não foi amor? Não foi o que eu disse para ti? Tu também não tinha vontade, né? Nenhum dos dois. Não tinha. Sabe aquela assim. Só que se eu for pela minha vontade, eu não vou, gente. Se eu for pela minha vontade, eu vou ficar na minha caminha, vendo a minha televisão, ou costurando, ou fazendo as minhas coisas, fazendo com o meu marido. Se eu tiver a minha vontade, eu vou ficar ali. Eu não venho para a igreja, eu não venho na Mulheres Edificadas, eu não faço propósito, eu não venho nem numa homenagem das mães, porque muitas mulheres dessa igreja não vieram, né? Não vieram, não quiseram. Não puderam, não sei o que aconteceu. Tinha visitante, graças a Deus. A gente faz, e as pessoas não se esforçam para estar junto, não querem, trocam por uma costura, trocam por tanta coisa. Então eu fico assim, Deus falou assim, esforça-te. E eu disse, eu vou me esforçar. E eu falei para o meu esposo, o reino de João Batista foi conquistado por força. Então ele falava isso comigo direto. Eu disse que eu tenho que me esforçar, meu Deus. Daí eu disse para ele, vinha 3 pessoas na minha mente, direto. Vontade de ir, Perguntei para ele, Aí eu disse, não, mas o Senhor diz, esforça-te. Então eu tenho que me esforçar. Eu não tenho, mas eu vou cumprir o que a palavra está dizendo. Aí a gente pegou, nós 2 conversamos, pegamos o carro, compramos presente e fomos. Foi uma bênção. Da parte de lá não vem, mas da parte daqui eu vou fazer o quê? E aí quando você cumpre a palavra, você ouve a palavra, ouve a voz de Deus, do Espírito Santo, porque aquilo é para ti, você diz, não, eu tenho que viver, eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecer. E aí depois que tu obedece, Deus, olha, esse Deus é muito amado e querido. Você obedece, as coisas acontecem, você se sente feliz e diz, poxa, eu obedeci. Eu fui provado e aprovado. Aí tu volta feliz para casa. Foi tão interessante que a gente queria vir embora. E eles não deixavam, né? Eles não deixavam. E assim, bem interessante, das 2 partes, foi bem legal. Assim, não vou dizer para vocês quem. Pode ficar tudo curioso aí. Que eu vou dizer quem. Estou brincando, tá? Então, e o maior bem que um pai pode fazer, tá? Na sua família, a um filho, aliás, é amar a mãe dele. Fácil, né? Muito fácil. Não é fácil? O maior bem que um pai pode fazer a um filho é amar a mãe dele. Glória a Deus. Eu vou amar o meu marido, vou viver. E eu estou fazendo um bem tremendo para o meu filho e para a minha filha. Eles querem ver vocês se beijando muito, né? Eu disse para a menina lá, ela gira um monte comigo. Diz assim, gente, quem aqui, tinha um monte, né? Ali no santuário tinha o quê? Quase, né, Nelly, 160 mulheres, 180, né? 200? Isso, muita mulher. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui no meio dessas mulheradas todas, o que eu vou dizer para elas? Aí teve uma hora, elas riram um monte comigo, porque eu falei assim, olha, vamos fazer uma pesquisa no nosso meio de mulheres aqui. Quantas de nós aqui diz eu te amo para o seu marido? Não estou dizendo todos os dias, né? Porque aí é muita, 100%, olha. Mas que diz sempre assim, eu te amo, lindo, eu te amo, meu querido, eu te amo, meu cheiro, eu te amo. Aí, no meio daquilo tudo, levantou-se, eu contei, tá? Para elas verem. Levantou, gente, eu contei, 18 mulheres. 18 mulheres dizem que elas diziam, mais eu te amo do que eles. 18, no meio de quase 200 mulheres, que elas dizem, eu te amo para eles, mais do que eles. Porque o homem é mais fácil de dizer eu te amo, sim ou não? Nós somos muito turrona, nós somos terríveis, só Jesus na causa. E aí eu brinquei com elas, assim, aí elas diziam assim, isso mesmo, é mais ele sim, nós somos tudo orgulhosa mesmo. Então, se nós for fazer uma pesquisa nessa igreja aqui, eu nem vou fazer essa pergunta,
Tem mulheres que dizem mais eu te amo do que um homem, mas é muito raro, é mais eles que fazem. Na minha casa é mais o meu marido. Aí a gente fala assim para ele fala assim para a gente, e nós dois da vez, eu te amo, linda. Aí você olha assim, eu também. Aí ele vem de novo no outro dia, dá uns apertos em ti, né? E diz, eu te amo, viu, minha lindona? Eu também. Aí você só diz, eu também. Não adianta, ele não quer ouvir eu também. Ele quer ouvir, eu te amo, meu gostoso. Eu te amo, meu fofo, meu gato, miau, né? Eles querem ouvir, eu te amo. E nós fazemos, eu também. Orgulho, soberba. É ou não é? Orgulho. Eu também. Tens que viver mais esse amor, né? Então, nós somos mais turrona. Mas, tem uma história aqui, voltando às mães, tá? Uma história aqui que diz assim, eu não vou abrir, tá? Não vou ler todo não, mas uma história da mãe e o pai de Sansão. A Bíblia não diz, na história de Sansão, o nome da mãe dele. Não está ali. Só fala que era uma mulher, a mãe de Sansão. Mas fala, o pai de Sansão, o nome dele é Manoá, né? Manoá. E fala bem a palavra em Juízes, se você depois quiser ler. Eu vou até dizer para ti ler em casa, não precisa abrir agora, tá? Para não dispersar. É Juízes 13, 7, 8 e 9. Depois tem toda a história de Sansão. E ela conta que ela era estéril. E essa mulher e ele, os dois juntos, eles pediam sempre, Senhor, nós queremos um filho, nós queremos um filho. E passou anos e anos e eles queriam um filho. E um belo dia Deus enviou o anjo dele, né? Porque Deus não vem. Vocês sabiam que o Senhor não aparece para as pessoas, tá? Ele manda o seu mensageiro, o anjo de Deus. Ele é o representante de Deus. Então, o anjo veio e falou com aquela mulher lá no campo. Daí ele falou assim, olha, Deus ouviu a tua oração, Ele vai te enviar um filho, te mandar um filho. Aí ela voltou para casa, encontrou Manoá, e Manoá disse, será? Não, eu não acredito. Será que é tudo isso mesmo? Meu Deus, eu estou preocupado agora. Daí ele disse, eu preciso que esse anjo, esse homem de Deus, venha de novo e ele repita isso se isso é verdade. Aí um dia, Deus ouviu, claro, né, o que Manoá falou, mandou seu mensageiro, o anjo de Deus, e falou de novo, olha mulher, tu terás um filho, o teu pedido achou graça diante de mim, de Deus. Aí ela contou para ele e falou assim, e aí Manoá, olha só quero que vocês me peguem um pouquinho do que eu vou falar agora. Manoá, de repente, caiu a ficha dele. Nós vamos ter um filho. Tantos anos pedindo. E agora nós vamos ter um filho. Caiu a ficha dele. Ele, mais que depressa, ele correu para o quarto e falou para Deus, e foi orar. Deus, tu vai enviar um filho, mas o que é que eu vou fazer depois? Ele não se preocupou na hora, no momento assim, com a gravidez, com tudo que aconteceu. Ele se preocupou depois que o filho nascesse. Ele foi orar para Deus ensinar como que ele ia lidar e administrar com o filho que nascesse. Achei interessante essa história. Por quê? Porque nós oramos para Deus dar um filho, oramos, queremos, fazemos planos, paramos os compromissos, não é agora mesmo, tá? E Deus manda. Mas nós nunca oramos para o que é que nós vamos fazer depois que essa criança nascer. Quantos pais estão se errando? Quantos não sabem o que fazem depois? Se perdem totalmente. E Manoá foi orar. Mas olha, tem mais uma situação bem grave aqui, tá? Manoá orou. E o homem de Deus veio. Eu quero que esse homem de Deus venha e me ensine como eu vou lidar com esse menino depois que nascer, Sansão. Que Sansão, esse nome foi Deus que mandou dar para ele. A ele. E aí o homem de Deus veio e ensinou Manoá como um homem, como sacerdote, como pai, como governo da casa, disciplinar o seu filho, educá-lo no caminho certo, porque Deus queria usá-lo depois. E é uma história muito linda, você for ler ali. Não quero me prolongar aqui. E aí foi o que aconteceu, o homem de Deus veio e ensinou Manoá. Só que, diz a palavra, passou-se os dias, os anos, lá pela idade de 20, 21 anos de Sansão. Um belo dia, ele foi a uma festa, não era para ele ter ido, porque ele era uma promessa que Deus tinha e cumpriu na vida dos dois. Ele não podia ter contato
com estrangeiro, com outras pessoas fora daquilo que Deus queria para ele. E um belo dia, pelo que a gente sabe da história, o pai e a mãe de Manoá, na realidade, não foram aqueles homens que disciplinaram e cuidaram do filho como deveria. Os pais de Sansão. Lá na frente, Sansão vai a uma festa do mundo. Resolve, eu vou. Simplesmente eu vou. E os pais permissivos permitiram que isso acontecesse. Ele foi. Chegando lá, o que aconteceu? Sansão se apaixonou por uma estrangeira. Essa mulher encantou esse homem de uma tal forma que ele não se conseguia se ver livre dela. E aí aconteceu que ele exigiu, a palavra diz que ele exigiu, eu quero essa mulher, dá-me essa mulher. E aí lá na frente, né, como a gente vê pela história, ele se perdeu, casou com uma estrangeira, deu muitas situações e ele morreu. Esse casal que pediu tanto um filho a Deus, pediu para que ensinasse, que fosse ensinado como disciplinar e como cuidar deles depois, educá-lo. Ele se perdeu lá na frente. O que eu quero dizer para você nessa noite aqui, tá? Quantos pais, tá? Que descuidam dos seus filhos. Né? Pegam as dores. Se o pastor ou o líder conversa, disciplina alguma coisa, eles pegam as dores, né? E aí, meu filhinho, ninguém toca, né? Teve situações muito que eu e meu marido sabemos que quando nós fomos tratar com os filhos, os pais, não, quem cuida deles sou eu, tu não tem nada com isso. E aí o fim foi muito drástico. Que Deus pediu para Deus esse filho, Deus te deu, e você simplesmente lá na frente se perdeu. Jogou fora, morreu, morte espiritual, né? Para que nós mães nessa noite, pais que estamos aqui, sejamos um pouco mais cuidadosos. Vamos vigiar um pouco mais. Veja com quem teu filho está saindo, a tua filha está saindo, com qual casa que ela está indo. Muito espírito de lesbianismo está entrando dentro da igreja. Muito espírito demoníaco de homossexualismo. E às vezes não sabe com quem que teu filho ou tua filha está. Vigie. Nós temos que ter olhos de todos os lados da nossa cabeça. Vigie. Situações muito dramáticas têm acontecido aí fora, porque simplesmente a mãe largou e deixou, confiou, né? E aí, então o que eu quero dizer? Como aconteceu com Sansão, né? Mesmo você conhecendo a palavra, como diz aqui, Sansão e a sua mulher conheciam. Eles eram ensinados, mas eles se descuidaram no decorrer do tempo. Dos anos, e perdeu o seu filho, o único filho que Deus deu, o filho da promessa. E junto disso aqui, né, junto dessa palavra, eu queria assim falar às vezes em ministério também. Poxa, eu quero pedir um ministério para mim. Eu peço, Deus, eu quero ministério tal, eu quero ministério tal. Foi isso, Senhor, eu sei que esse é o meu ministério. E você pede, você quer ser ombreiro, você quer ser um diácono, você quer ser um levita, né? Tanto eu quero no ministério da dança, no ministério do louvor, no ministério. E você pede a Deus, quero ser pastor. E de repente você ganha, porque Deus é bom e Ele dá. Deus sempre nos dá. Ele é um Deus querido, amado. Ele permite, nós pedimos, Ele dá sim, Ele nunca nega, sabe? Às vezes Ele demora, né? Ele ouve todas as orações, mas nem todas elas correspondem, porque não é hora ainda. E aí depois você joga, simplesmente, quando você entra no ministério, você simplesmente se distrai e joga para o alto. Você se distrai com o passar dos anos, dos dias, dos meses. E não tenho mais zelo por ele. Eles querem que eu vou lá na vigília, mas eu não vou estar lá não. Um dia vai, outro dia não vai. É para você estar lá nos domingos, por exemplo, nas orações, ou tantas outras compromissos da igreja aqui. Você não vai. Mas você pediu esse ministério e Deus te deu. Lá na frente você está jogando fora. E a palavra vem de encontro, todo mundo ministrando, oração daqui, e tu está jogando fora o que Deus deu para você. Você gera um ministério, gera um filho, gera um ministério. Deus te dá, porque Ele é bom. Ele permite, porque Ele é bom. Ele ouve a nossa oração. Ele corresponde muitas vezes no momento que a gente quer, muitas vezes também não. Mas aí Ele deu, está ali.
e você simplesmente negligencia aquele ministério e faz de qualquer forma. E tem uma palavra muito forte na Bíblia aqui, que diz assim, eu não vou abrir também: maldito o homem que faz as obras de Deus relaxadamente. Aí não é nós que maldizemos, não é o pastor, não é o líder, não é ninguém. Simplesmente a própria palavra diz isso. Então, queridos, eu queria falar rapidamente também de Ana. Rapidamente de Ana. Duas mulheres que eu assim, né? Que muitas pessoas também falam: Ana, mulher de fé, Ana, mulher de fé, Ana, aquela mulher, nossa, que mulher. Ela não foi isso tudo, tá? Igual nós não somos também isso tudo. De vez em quando nós falhamos um monte. Ana ia por 10 anos no templo, diz a Bíblia. Ela foi 10 anos. Foi 10 anos porque ela era a primeira mulher de Elcana, e Elcana tinha Penina também. E naquele tempo as mulheres não eram bem vistas, ou não eram valorizadas porque não tinham filhos. Então Ana se sentia a mulher piores das mulheres. E Penina, enquanto que Penina tinha filhos. E precisavam os homens ter 2 mulheres por causa das heranças, por causa de tantas coisas que precisavam de trabalho no campo. Os homens tinham que procriar para nascer filhos e trabalhar e ter herança. Só que as mulheres que não davam filho, elas eram discriminadas. Então Ana se sentia a mulher mais discriminada da face da terra. E ela, então, Elcana era um levita, e todos os levitas tinham que subir uma vez por ano. Era 1 hora de viagem até o templo para adorar. Era um tempo de adoração. Eles iam para lá, eles dormiam, ficavam dias lá adorando a Deus. E ele precisava ir, ele tinha que levar suas esposas e seus filhos, né? E Ana ia com ele. Ia todas as 2 esposas de Elcana. Só que Ana ia sempre murmurando, né? E Ana não ia para adorar. Ela ia de ano em ano. A Bíblia fala que ano após ano, Ana subia ao templo com seu esposo, murmurando e reclamando diante do altar de Deus. Por que tanto tempo assim? Ela era amargurada. E Ana ia. Aí a Penina tinha filho todo ano. Penina tinha um filho, no 2º ano tinha o 2º, no 3º o 3º, e a Bíblia fala que Penina teve 10 filhos. Nesse meio tempo que Penina teve 10 filhos, Ana não teve nenhum. Ana simplesmente chegava no templo todo ano e só reclamava, só murmurava. Até que, né, antes do até que, eu quero dizer para você nessa noite: qual é a tua rival? Porque para Ana, a maior rival dela era a Penina, que vivia infernizando a vida da Ana. Tu não tens filho, por isso que Elcana não te ama. Tu nunca vai dar filho, olha só, já estou com 3, com 4, com 5, e você não vai ter nunca. Tu é discriminada, ninguém vai te dar valor. Era assim que Penina fazia com Ana, cada vez que subia ao templo. E nesse momento, e assim ia, e ela amargurada, toda a vida de alma amargurada, diz a palavra. Quando ela chegou no templo um dia Elcana estava chateado. Chegou no meio da viagem, ele falou assim para ela, sentou para comer e ela não comia. Ela dizia: Ana, não te aguento mais. Por que choras? Por que choras, Ana? Por que tu não come? Por quê? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, por que choras? Por que sofre? Por que tu não come? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quando Elcana falou isso para ela, caiu a ficha da Ana. E ela disse: nossa, meu marido me ama mesmo sem filho. Aí ela descobriu, por ela mesma, que o filho que ela queria, que ela tanto pedia para Deus, e ela não tinha por 10 ou 12 anos, ela queria se vingar da Penina, mostrar: eu tenho filho também. Eu queria ofertar para o marido: meu marido, aqui o meu filho. Ela queria filhos para ela mesma. Filho para o marido, filho para se vingar da Penina. Ela não queria filho para Deus. Aí caiu a ficha de Ana, ela chegou no templo, lá em um dia, como diz a palavra, como que embriagada, ela se sentou na frente daquela escadaria do templo, e ela chorava e dizia: Senhor, se tu quiseres me dar um filho, eu aceito, e depois eu te ofertarei a ti, esse filho será teu. E aí aconteceu o milagre. Quando Ana saiu do seu egoísmo, do seu egocentrismo, porque ela podia muito bem cuidar dos filhos de Penina, ela podia ter filhos adotivos, ela podia ter filhos lá na igreja dela, cuidar de tantas pessoas, mas ela queria o filho dela, o filho do egoísmo. E o que aconteceu? Ela não tinha, Deus não dava, não dava.
Enquanto ela tinha essa mentalidade, Deus não dava filho para ela. No momento que caiu a ficha da Ana, quando Elcana disse e despertou ela, por quê? Tu sofre, tu choras, tu não come, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque o problema dela era com o filho. Porque a outra tinha 10 filhos, e Elcana sabia. E ele disse, eu te amo mesmo assim. Caiu a ficha de Ana. Então eu vou pedir diferente para Deus agora, como eu era egoísta, como eu era má. Tanto tempo eu perdi de adorar o meu Deus. Estou 10 anos nessa agonia, nessa amargura, nessa tristeza. Eu não vivo há 10 anos. Que isso? Eu vou fazer diferente agora. Né? E aí aconteceu um milagre. Eu quero falar para você hoje, para nós hoje, para mim, junto com você. Qual é a tua rival nesse momento? Eu não estou falando da Penina, não estou falando de outra mulher do teu marido. Eu estou falando de problemas dentro da igreja, com a tua família, com o teu trabalho, com os cursos que você faz, dentro da tua casa. Qual é o teu problema hoje? Você não quer estar em comunhão, que você veio amargurada para a igreja, que você chega aqui muitas vezes desanimada, amargurada, não quer falar com ninguém, entra de um jeito, sai do mesmo jeito ainda. Ou vem obrigada, não sei qual é o problema de você hoje. Que tu chega como Ana, anos e anos, na igreja e não muda nunca. Continua a mesma coisa. Não sei. Eu acho que você deveria olhar para ti dentro de ti e ver qual é esse problema. Ana descobriu. Levou muito tempo, mas descobriu. E ali, ela caiu a ficha dela. Ela foi lá e disse, Senhor, eu vou pedir de outra forma. E se tu me deres esse filho, eu vou te devolver, eu vou dar para ti, tu vai usá-lo para lá. Oferte o teu filho a Deus. As meninas que estão tendo filho agora, que vão ter, seja o que for, oferte o teu filho a Deus. Oferte ele a Deus. Dê ao Senhor. Filho não é nosso, é só um tempo conosco. Oferte a Deus. Dê sempre para Ele. Apresenta dele. Desde já no ventre, apresenta para o Senhor o teu filho. Amém? Seja o que for, às vezes é um filho. Você não precisa ser mãe para fazer isso, não. Você é mãe de um sobrinho. Às vezes um sobrinho que você cuida, uma sobrinha. Ou filhos espirituais na igreja. Né? Tem filha adotiva, não precisa ser biológica, tanto filho que você pode ter. Não fique sendo amargurada por causa disso. Peça diferente agora, não peça filho para ti, peça filho para Deus. Amém? Conta a palavra lá na frente que Ana concebeu Samuel. Aos 3 anos de idade foi desmamado Samuel, e ela levou até o templo, ofertou a Deus, e Samuel ficou lá. E todo ano, Ana subia com alegria ao templo para adorar o Senhor, e ali levar a túnica para Samuel. Cada vez que Samuel crescia, Ana ornamentava a túnica dele. Ornamentava, dava adorno de carinho, de amor, dizendo, eu sou tua mãe, mas tu é do Senhor, e aí assim foi. E conta a Bíblia que ela teve mais filhos. Ela foi concebendo. Cada vez, com alegria, Deus foi dando mais filho para Ana. Amém? Que nós possamos ter filhos espirituais também. Pegue alguém e adote ele. A padrinha para orar. A padrinha para buscar em casa. Para levar uma comida. Para sustentar. A padrinha, gente. Esquece os seus problemas aí. Esforça-te. E eu te ajudarei. Diz a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Eu gostaria, vamos nos levantar, nós encerramos, que o louvor viesse, né? Para frente. E a gente, como nós fizemos a nossa festa ontem, que foi muito linda, né? Eu conseguia chamar as mães para frente. Mães. Amém? Pode vir as mães, as filhas que as mães não estão aqui, os filhos que as mães não estão, venha representar a sua mãe. As filhas venham representar a mãezinha, a vozinha. Vozinha. Podem vir. Todos aqui, isso. Vamos orar, tá? O presente foi dado ontem, nós temos uma lembrança bem linda, foi dado ontem. Né? Você tem enteada também, é mãe, tá? Vem todos. Você é mãe de sobrinha que você já cuida, né? Vem aí.
Vamos lá. Amém. Amém? Meu esposo. Você ora, né? Você ora e abençoa. Dona Ivonete está vindo ali. Está chegando ela lá. Bonetinha. Ela chegar lá. Amém? Né? O senhor fala que nós temos que abençoar, né? Sempre abençoar. Então aqui as mães que estão aqui, vocês que estão aí como pais, né, que estão aí, põe as mãos para cá, os pastores aqui, vamos orar, né, abençoar essas mães que aqui estão, as filhas que estão representando as suas mães. Mãe é uma dádiva de Deus, né? Deus escolheu esse caminho para entrar na terra, e ele entrou correto. A Bíblia diz que o diabo ele foi lançado do céu, e ele veio para roubar. Ele entrou incorretamente, né, usurpou, e entrou na terra não como deveria entrar. Deus, ele age em cima de seus princípios, e foi a maneira que Deus escolheu para entrar nessa terra, né, no princípio correto, né? Ele veio, né, a palavra, o verbo se fez carne, habitou, né, numa mulher, pela obra do Espírito Santo, e entrou nessa terra pelo caminho certo, correto, né? Deus sempre faz as coisas corretas. Interessante que Deus, quando ele cumpriu o seu ministério aqui na pessoa de Jesus, e quando ele morreu e foi enterrado, ele aparece primeiramente para as mulheres, né? As mulheres foram lá atrás deles, né? Alguns teólogos, que eu não concordo com ele, dizem que ele quis aparecer primeiramente para as mulheres, porque a notícia ia chegar mais rápido, né? Eu não acredito nisso. Diz que a notícia chegaria mais rápido, então, né, mas não acredito não. Eu acredito assim, né, que a mulher, como a Norma falou, ela já ama, a natureza dela está muito mais, né, nessa questão do amor, né? Ela é mais emoção, ela ama mesmo, e ela, as mulheres ali amavam o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus, o que ele fazia, não esqueceram, né? E os homens ficaram muito naquela razão, e elas foram atrás, não se contentaram, não se acomodaram, né, com aquela situação. Provaram na sua emoção, disse, não, nós não podemos se acomodar, vamos ver o que está acontecendo, e Deus permitiu, né? Ali apareceu primeiramente, né, aquelas duas mulheres ali, e elas foram dar notícia, os homens ainda incrédulos, teve que o próprio Jesus depois aparecer ali, no meio deles, dizer, não, elas falaram a verdade, eu estou aqui, né? Então, queridos, né, ser mãe, né, é uma dádiva, amém? E nós, jovens que aqui estamos, não vamos esquecer disso, vamos se esforçar, como a Norma disse, vamos procurar honrar nossos pais, pai e mãe. Às vezes o pai e a mãe não é tudo aquela Brastemp que a gente deseja. Às vezes a gente olha para os pais dos outros, a mãe, poxa, eu queria ter um pai e mãe como aquele. Não faça isso não, esse é o seu pai, essa é a sua mãe, né? Aceite, abençoa, ore, se esforça, que Deus vai fazer operar, amém? Vamos ficar com essa palavra, né? Você que está filho aí, né? Procure se esforçar para ajudar, né? A cooperar com a mãe, com o pai, agora com a mãe, né, principalmente, e vamos nós como igreja abençoar que essas mães que aqui estão, né, as mães não só que aqui estão, mas que estão aí, talvez hoje sofrendo, né, pelos filhos, que a graça de Deus, né, alcance o coração de cada uma, que elas possam, né, terminar seus dias felizes, amém? Pai, nós estamos aqui na tua casa, chamada casa de oração, e eu creio, Deus, que hoje, Deus, podemos ter esse livre acesso a chegar ao teu altar, ao teu coração e reivindicar as promessas, as bênçãos na pessoa de Jesus, porque a tua palavra diz que ali nas regiões celestiais estão todas as promessas que nós precisamos, e aqui, Deus, estão as mulheres, as mães, Deus, hoje aqui na terra, nós, Deus, queremos assim, esse dia que é homenageado, Deus, queremos realmente, Pai, pedir em favor delas, Pai, te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui porque ela nos gerou, cuidou de nós um tempo ali no seu ventre, depois tantos sonhos para nós, Deus, e nós queremos assim, Pai, honrá-las, abençoar nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tu conheces o coração, a necessidade de cada uma, os sonhos de cada uma, conhece as dificuldades de cada uma, conhece, Deus, tudo sobre nós e sobre as pessoas, as mães que aqui estão, e nós queremos agora, Pai, pedir em nome do Senhor Jesus, que teu Santo Espírito amado, o ajudador, aquele que não desiste de nós, aquele que nos revela a sua pessoa, aquele que vivifica a palavra, nós queremos orar agora, Pai, pedir em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Deus, da mesma forma como um dia
Deus veio e habitou em Maria, Deus, coabitou ali, foi a obra do Espírito, Deus, que ali Deus, foi gerado, nasceu e entrou nesse mundo. É a obra do Espírito, Senhor. E nós oramos o mesmo Espírito, Deus, que veio sobre Maria. Deus, ela foi mãe, e ela, Deus, soube orientar, conduzir ao Senhor enquanto criança, educá-lo, mostrar o caminho. Nós oramos, Pai, que as mães aqui sejam bem-aventuradas, também como Maria, Deus, que aqui estão, de poder realmente abençoar seus filhos, Deus, de poder realmente orar pelos seus filhos, amar seus filhos, Deus, poder ser aquela mulher que a Tua palavra nos ensina, a mulher sábia edificando o lar. Deus, algumas têm tido dificuldade, Deus, algumas não têm conseguido, Deus, superar situações, mas nós clamamos ao ajudador, clamamos a obra do Espírito, Deus, sobre a vida dela, a alma dela, o coração, Deus, esteja renovando, restaurando, curando, fortalecendo, Deus, dando graça, Deus, sobre a vida dela. Nós abençoamos com a saúde, com a alegria, com a fé, com o amor, com o temor, com a vida, com o perdão, com tudo aquilo que é de bom e que há de bom em Cristo Jesus. Nós tomamos posse e oramos agora, abençoando e pedindo que elas recebam, e que elas possam receber de coração, como Maria disse: eis aqui a tua serva, e o Senhor pôde fazer a obra. Que as mães, que as mulheres que aqui estão, que ainda vão ser mãe, possam ser encontradas, Deus, sendo bem-aventuradas no Senhor. Nós oramos e abençoamos no maravilhoso nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê um abraço à pessoa do seu lado aí, dê um abraço gostoso nela, diz parabéns, né, mãe, pelo seu dia, amém? Dê um abraço gostoso nela, diz que ela é importante para você, amém? Se ela não está aqui, né, mas na primeira oportunidade fala a ela que ela é importante para você, amém?